Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Alô Catio. Eu sou o Fábio Malavolha, dando as boas-vindas a vocês nesse canal Alô Catio, feito de graça, disponibilizado de graça, para falar da graça. A graça que se oculta neste livro, A Mensagem Reencontrada ou O Relógio da Noite e do Dia de Deus, escrito pelo pintor, pelo poeta, pelo alquimista francês do século XX, Louis Catio. É uma obra sapiencial, contém, digamos assim, a sabedoria universal e, ao mesmo tempo, é um texto oracular que pode ser consultado ao acaso, abrindo suas páginas, por exemplo, com o auxílio de uma espátula. Você coloca ao acaso, você vai obter desse texto uma resposta, assim como acontecia com outras obras, como sempre aconteceu, melhor dizendo, com outras obras desse gênero precioso. O Corão é aberto ao acaso, o I Ching é consultado ao acaso, a Eneida de Virgílio era o I Ching da Idade Média, era consultada ao acaso, eram as famosas sortes virgilianas. Nesse campo onde a mensagem reencontrada se inscreve, não existem novidades, tudo já foi inventado. E o aparecimento desse livro, em meados do século XX, foi um excelente sinal para quem compreendeu o que é que estava sendo reencontrado. Então, estes que compreenderam deram vida, com o estímulo inicial do próprio Catio, deram vida a um trabalho notável de exumação de fontes tradicionais da revelação que voltava a circular depois de um hiato de mais ou menos 300 anos. E assim, aquilo que estava reencontrado, aquilo que estava revelado, a mensagem reencontrada, ressoou, ecoou em equivalências de textos egípcios, hebreus, gregos, latinos, medievais, renascentistas, enfim, nos documentos da sabedoria universal. Quem quiser saber um pouco mais a esse respeito, eu recomendo que assista os nossos vídeos anteriores aqui no canal, na playlist chamada O Livro de Adão. Ali se detalha como, na verdade, desde o princípio, existe um único livro que vem ao mundo em muitas formas diversas. Vejam lá, porque vale a pena. E como nós dissemos lá, e acabamos de repetir aqui, a partir da publicação da mensagem surgiram revistas, comentários, artigos, livros afiliados, se eu posso chamar assim, nomear assim, e que hoje compõem um conjunto, um corpo de pesquisa, um corpo de traduções, de textos referendados, que é de peso indiscutível. E um desses livros é justamente o Livro de Adán, o Livro de Adão, de Carlos del Tillo, o nome hispânico de Charles Dugworth, que com seu irmão, Emmanuel Dugworth, foi contemporâneo e pioneiro no reconhecimento do que significava aquela obra que estava vindo, ou melhor, retornando à luz. Então, na introdução desse volume se encontra o conteúdo dos nossos dois primeiros vídeos, justamente chamados O Livro de Adão, vídeo 1, e O Livro de Adão, vídeo 2. E logo depois, nesse estudo aqui, vem um texto chamado O Estudo dos Símbolos. E é esse que nós vamos apresentar a seguir, começando com a mesma citação que abre o texto. Então vamos lá. Abre aspas. Quando o símbolo é uma realidade, é impossível
descobri-lo sem a ajuda de Deus. Fecha aspas. Só 2 linhas, hein? 2 linhas. Na verdade, é o texto do versículo 44 da mensagem reencontrada. Até marquei aqui. Segundo capítulo, livro 2 da mensagem reencontrada. Eu já comentei aqui que a mensagem reencontrada tem 40 capítulos que são chamados de livros. Livro 1, livro 2, livro 3. Então, no livro 2, no segundo capítulo, no versículo 44, se lê justamente isso. Né? Quando o símbolo é uma realidade, é impossível descobri-lo sem a ajuda de Deus. Mas essas 2 linhas são sínteses. Como acontece em geral com livros inspirados, com livros revelados, eles têm um pensamento sintético. Sínteses do que o Carlos Del Pillo vai expor, vai nos apresentar minuciosamente. E ele começa esse estudo, depois de citar, de abrir, de colocar essa frase como epígrafe do texto, ele começa o estudo lembrando de uma pergunta que foi formulada pelo conhecido filósofo tradicionalista René Guénon, nesse livro aqui, Os Símbolos da Ciência Sagrada. Esse é um volume encadernado, mas eu conservei a capa original, Os Símbolos da Ciência Sagrada, que a editora Pensamento lançou no Brasil em 1989. Na verdade, esse livro saiu na França na década de 60. Ele é póstumo em relação à vida do Guénon. E chegou ao Brasil, assim, nessa edição da Pensamento, recentemente, reeditaram com o nome completo dele, Símbolos Fundamentais da Ciência Sagrada. Esse é o nome completo em francês. Mas, enfim, na página 7 dessa edição da Pensamento, nós encontramos a pergunta que o Carlos Del Pillo destacou, que é a seguinte: por que existe tanta hostilidade mais ou menos declarada em relação ao simbolismo? Certamente porque existe nele um modo de expressão que se tornou inteiramente estranho à mentalidade moderna, e porque o homem está acostumado a suspeitar daquilo que ele não compreende. O simbolismo é inteiramente o oposto do que convém ao racionalismo, e todos os seus adversários se comportam, certamente alguns sem saber, como verdadeiros racionalistas. E, de fato, completa aí o Carlos Del Pillo, o símbolo ele se dirige às intuições da fé, não às especulações da razão, porque ele encerra uma realidade, né? A citação, né? Quando o símbolo é uma realidade, né? Uma realidade que só pode ser conhecida por quem a experimentou, por quem a provou. Por causa disso, enquanto o símbolo for o objeto da fé, o homem só pode explicar um símbolo com outro símbolo. Né? E corre o risco de se contentar com esse jogo, esquecendo que os símbolos só existem para nos fazer lembrar os mistérios da ciência divina, da ciência sagrada. Então, por exemplo, você pega o conhecido símbolo do cifrão, esse que se encontra nas moedas, né? Dois tracinhos com um S no meio. Isso aí é a esquematização do antigo símbolo das colunas de Hércules, que eram as 2 colunas com uma bandeirola no meio, na qual se lia non plus ultra, não além daqui, porque as 2 colunas são o Estreito de Gibraltar. Fisicamente,
eram identificadas com o Estreito de Gibraltar. Mas essas duas colunas, então, do cifrão nós fomos para o símbolo das duas colunas de Hércules. Essas duas colunas, por outro lado, se reportam às duas portas solsticiais do ano, os dois solstícios do ano, que, por sua vez, outro símbolo, se reporta ao símbolo dos dois São Joões, São João Batista, São João Evangelista, que estão nos solstícios, que por sua vez tem a ver com o símbolo de Janus, o deus latino de dois rostos, enfim, um símbolo por outro símbolo, um símbolo por outro símbolo, e a gente não sai disso. Mas esses símbolos servem para quê? Para lembrar de um mistério. Então, quando a gente fala de símbolos, nós precisamos, antes de tudo, compreender do que é que se trata. E para isso, entre o Carlos Del Tillo falando, é necessário, é aconselhável sempre ir buscar o sentido original da palavra, o sentido etimológico. Os bons dicionários etimológicos, né? Então, fazendo isso, o Carlos Del Tillo descobriu para nós que a palavra símbolo, ou melhor, relembrou para nós, que a palavra símbolo significa sinal de reconhecimento. Esse é o sentido exato da palavra grega symbolon, que vem do verbo symbalo, que significa juntar, reunir. Symbolé, outra palavra grega dessa mesma família etimológica, significa encaixe. Então, aonde o Carlos Del Tillo buscou isso? Num famoso Dictionnaire grec-français, dicionário grego-francês, publicado pelo helenista Anatole Bailly em 1895. E lá ele refere que esse termo, símbolo, se referia primitivamente a, abre aspas, vamos citar o dicionário, a um objeto partido em dois, do qual duas pessoas conservavam uma metade e que transmitiam aos seus filhos. Essas duas metades reunidas serviam para que aqueles que as trouxessem se reconhecessem e para demonstrar as relações de hospitalidade que tinham existido anteriormente. Fecha aspas, fecha a citação do dicionário. Então, as duas partes separadas, uma vez reunidas, se ajustavam exatamente uma à outra. Vou fazer um parêntese e dizer que existem muitos contos de fada, contos tradicionais, onde acontece isso. No começo do conto, um anel, geralmente é um anel, é dividido em dois, ou uma outra peça é dividida em dois, aí vai toda a história e tal. Finalmente, aqueles que devem se encontrar se encontram, ele e ela em geral, e as duas peças encaixam. Então, as duas peças se encaixavam exatamente, formando de novo o objeto primitivo. Ou seja, é preciso que o símbolo seja reunido com a sua outra metade natural para reconstituir o sinal de reconhecimento. Bom, antes de seguir em frente, eu quero observar da minha parte que quando eu li esse estudo do Carlos Del Tillo, que foi publicado na revista espanhola La Puerta, Retorno às Fuentes Tradicionais, em 1988. Depois foi editado aqui no livro de Adam, em 2002. Quando eu li, eu fiquei maravilhado, porque nunca antes eu tinha lido em nenhum dos grandes especialistas reconhecidos de símbolos qual era a etimologia e o significado original da palavra. Então,
eu acredito que somente a clareza e a simplicidade dessa exposição já são um destaque, já separam esse estudo da multidão de interpretações modernas, especulações, semióticas a respeito desse mesmo tema. É fantástico. O Carlos Del Pillo foi um grande buscador e um grande pesquisador e exumou, encontrou essas pérolas. Mas vamos seguir em frente. Então, o Carlos Del Pillo observa que, depois de dizer que as duas metades, né, têm que se encaixar para fazer o signo de reconhecimento, ele observa que existe um símbolo fundamental ao qual se referem todos os outros símbolos da ciência sagrada. E esse símbolo fundamental, esse símbolo por excelência, é o próprio homem. E é o que o Guénon também pergunta no texto dele, porque tem um momento em que ele diz, abre aspas, se consideramos o homem em especial, não seria legítimo dizer que ele também é um símbolo, já que foi criado à imagem de Deus, como está declarado no Gênesis? E o Carlos Del Pillo sublinha que no início do 5º parágrafo do Gênesis, tem o Gênesis aqui, tem uma versão da Bíblia, no início do 5º parágrafo, nós encontramos exatamente essa mesma palavra hebraica, bidemut, isto é, imagem. O homem foi criado à imagem de Deus. Então, está aqui a palavra. Essa palavra vai ser importante, né? Porque a partir desse momento, o estudo, o texto do Carlos Del Pillo, lembra um detalhe que leva a uma comparação muito instrutiva. Por quê? Quando o 5º capítulo do Gênesis menciona a palavra imagem, ele indica que se trata do homem depois da queda. Mas se a gente comparar com o 1º capítulo do Gênesis, versículo 26, que fala da criação inicial antes da queda, aí nós temos o texto que diz, vamos lá, vamos citar, versículo 26 do Gênesis, 1º capítulo, aí nós temos o texto que diz, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ou seja, no início, Deus criou o homem unindo a semelhança, em hebraico, tselem, e a imagem, em hebraico, demut. Não sei se eu estou pronunciando as palavras corretamente, mas é tselem e demut, semelhança e imagem. E o que aconteceu como consequência daquilo que a Escritura chama de queda, ou transgressão, ou pecado original, ou nome que se quiser dar? Na verdade, o que importa é entendermos o que aconteceu. Porque o fato, um dos fatos importantes, é que o homem perdeu a semelhança divina, aqui se refere o primeiro termo, tselem, e ficou apenas com a imagem divina, demut, como se lê no quinto capítulo. No início havia tselem e demut, depois só fala de imagem. E o que significa isso? Exatamente o símbolo incompleto. O símbolo dividido, partido em dois. Tselem, demut. Semelhança e imagem. Então, falta a todos nós, por assim dizer, a metade
que nos completaria. E nós podemos observar, a esse propósito, que esse, evidentemente, deve ser o sentido profundo, o sentido oculto, ou, se vocês preferirem, o sentido esotérico da expressão muito popular, cara metade. Sem a minha cara metade, o que eu sou? Não sou ninguém. Ou sou metade. Falta cara metade. E aí a gente volta naquele versículo da mensagem reencontrada que Carlos Del Tillo coloca de epígrafe do texto dele, que diz: quando o símbolo é uma realidade, é impossível descobri-lo sem a ajuda de Deus. Está falando exatamente desse mesmo mistério. Essa realidade do símbolo, vamos dizer assim, não tem como ser reconhecida se não for pela reunião com a sua outra metade substancial, que nesse versículo é chamada ajuda de Deus. Nesse versículo da mensagem encontrada, escrita no meio do século XX, mas se você pegar o texto milenar, mais que milenar, do Gênesis, você vai encontrar exatamente a mesma expressão. Ajuda de Deus. No segundo capítulo, onde se fala da criação da mulher. Então, existem razões muito profundas para que este livro seja intitulado Mensagem Reencontrada. De algo que foi esquecido. Nós podemos dizer, com sábios muito antigos, que existe, na verdade, apenas um livro. Nós é que temos que reconhecer isso. Nós vamos voltar ao estudo do Carlos Del Tillo e a essa afirmação que a realidade do símbolo só pode ser reconhecida através da reunião com a sua outra metade substancial, a ajuda de Deus. E esse, diz o Carlos Del Tillo, é o segredo do homem essencial, essência e substância. Semelhança e imagem. Então, esse é o segredo do homem essencial, que é um símbolo, ou uma parte, ou uma imagem, ou a metade da divindade sepultada nas trevas do exílio deste mundo. E nós vamos ver na continuação desse estudo, no próximo vídeo, que essa ajuda de Deus consiste em algo concreto, palpável, tangível. Eu espero seguir com a atenção de vocês. E, por enquanto, agradeço ter contado com ela. Em breve, nós estaremos juntos no nosso próximo vídeo. Muito, muito obrigado.